Olá, tudo bem? Bem-vindo ao nosso quarto tema. Vamos falar de contabilidade de custos e hoje eu separei para você uma proposta muito interessante. Nós vamos estar abordando sobre a imputação dos custos, os critérios de apropriação e identificação dos custos dentro de um processo de produção. Para isso eu separei 3 tópicos para a gente tratar nesse nosso bate-papo. Vamos falar a diferença entre os custos diretos e os indiretos. Que história é essa de custos diretos? Que história é essa de custos indiretos? Vamos entender como é que a gente faz o rateio desses caras chamado indireto, né? Que eles são um pouquinho mais necessários a gente calcular. Não vou usar a palavra difícil aqui, que difícil é uma palavra que não está no nosso vocabulário. E vamos entender quais são as exceções às regras, que vai depender da natureza da atividade econômica para a gente poder apropriar esses caras chamados custos indiretos e indiretos. Vem comigo que você vai entender legal. Bem, então a gente pode entender a partir de agora que existem 2 tipos de formas de nós estarmos apropriando os custos dentro da nossa empresa, dentro do nosso processo de produção, dentro do nosso processo de relacionamento com o processo no qual ele está inserido. São os custos diretos e os custos indiretos. Toda empresa tem custos diretos e toda empresa tem custos indiretos, Douglas? Você pode me perguntar. Claro que sim. Vamos entender então os custos diretos. Os custos diretos são aqueles diretamente associados ao processo de produção. Ou seja, ele é de fácil identificação, ele é de fácil quantificação, ele é de fácil mensuração. E a medição dele, a contagem dele, a identificação dele, ora é através da quantidade de horas trabalhadas, pode ser através do peso, do consumo daquela matéria-prima, ele pode ser através aí da quantidade de mão de obra alocada, o tempo da mão de obra alocada àquele processo de prestação, de produção da prestação do serviço ou até mesmo do produto. É fácil, ele é quantificável, esse que é o segredo. Anota aí e guarda contigo. E os indiretos? Indireto é aquele que gera um pouquinho mais de dúvida, né? Como o próprio nome diz, eles não são de fácil classificação, de fácil identificação, de fácil mensuração. Então, qual é a forma mais correta e ponderada e tolerável e aceitável que a contabilidade de custos pratica? É através dos critérios de rateio. Então, quando eu identifico que aquele custo ele é indireto, eu uso um método, um critério, e aí esse critério a gente vai ver aqui, vai depender da natureza da empresa, para ratear, para distribuir ele considerando uma medida, ou por peso, ou pela mão de obra, ou pela matéria-prima, ou seja, eles não vão variar de acordo com o processo de produção. Eles são ali indiretamente mensuráveis. Esse que é o grande barato para a gente entender o significado desses custos. O desafio, então, é a gente ter a identificação clara de que aquele processo, aquele item tem custos diretos e indiretos. E que os diretos, que são fáceis, a gente logo classifique ele, identifique eles, tabule eles. E os indiretos eu corra rapidamente, porque senão ele se perde no processo de produção, para estar identificando eles e tabulando. Via de regra, considerando assim de uma maneira geral, naturalmente o comportamento dos custos diretos eles estão ali claramente identificados e estáticos. Os indiretos que a gente tem uma dificuldade maior de mensurar. Mas eu tenho certeza que você vai esclarecer todas as suas dúvidas a respeito dessa segregação. Lembra que a gente falou na aula passada sobre a terminologia dos custos? Lembra disso? Despesa, custo. Se você não viu, dá uma olhada lá na aula passada e aproveita e não deixa de dar o seu like no canal para dar uma moral para a gente e até julgar se a gente está desenvolvendo um trabalho bacana ou não. Então se inscreve no canal, dá o like lá no vídeo para dar uma moral. E quando a gente falou de terminologia, a gente falou de despesas, falamos de custos. Aqui eu só estou dando um zoom naquela palavra custos e classificando eles
alocando eles, distribuindo eles ao longo do processo de produção. É claro que é fácil a gente identificar os custos diretos, mas vamos dar um exemplo. Vamos dar um exemplo que eu acho que com o exemplo fica mais fácil, né? Vamos falar de padaria. Eu me amarro num pãozinho, aquele pãozinho quentinho de manhã, de tarde, de noite, a qualquer momento, né? Tem a sua moral, tem o seu lugar. No processo de produção de uma padaria, o objetivo maior é a produção do pão, dos vários tipos de pães. Ou seja, todos os componentes associados ao produto que a padaria produz, ao pão, a gente pode rotular ele e classificar eles como custos diretamente ligados ao processo de produção. No caso da produção do pão, então a gente tem ali o trigo consumido em cada unidade ou no total da produção daquele período, a fornada da manhã, a quantidade de fornadas existentes, a gente consegue claramente identificar por peso, né, quanto de trigo é consumido em cada pão, quanto de açúcar é consumido em cada pão, quanto de sal é consumido em cada pão, quanto até mesmo de uso do forno. Cada forno fica ali 10 minutos desde a massa crua até a massa pronta, então aquele forno, ele tem o fornecedor do forno, ele diz qual é o consumo de quilowatts daquele forno. Por fornada, eu posso então naturalmente distribuir a quantidade de fornadas de cada pão por unidade para poder formar o meu custo de produção daquele pão unitário. Jogo a minha margem e defino aí o preço de venda do meu produto, né? Ou seja, vamos concluir que os custos diretos, eles são diretamente vinculados ao processo de produção. Insumos necessários, mão de obra necessária para a produção daquele produto que eu estou consumindo, no caso da padaria. E os indiretos? Olha o que eu botei aqui para você dar uma olhada. E os indiretos, como é que a gente calcula ele, Douglas? Pô, é difícil. Você pode dar algum exemplo? Sim, claro. Os indiretos são todos aqueles que não participam do processo de produção, mas fazem parte das atividades empresariais para garantir a produção do pão. Falando no caso da padaria, a gente tem como exemplo aqui de custos indiretos da fabricação os departamentos auxiliares ali. A padaria, a atividade principal dela é a produção do pão, né? A cozinha, melhor dizendo. Mas a padaria também gera contas a pagar, contas a receber. O departamento, então, de contabilidade, o departamento financeiro da padaria, ele é necessário para garantir o controle da produção, da rentabilidade do negócio. Só que ele não está diretamente ligado à produção. A gente chama, então, todos os custos associados ao processo de departamento auxiliar como custos indiretos de fabricação que devem sim ser alocados, se for vinculado à produção, deve ser alocado. Não o departamento lá, o departamento de vendas, o departamento de compras da padaria, mas a segurança da padaria, os equipamentos de segurança dos padeiros, lá, o chapéu, a luva, tudo isso é necessário para a produção e tudo isso, mas não é incluso no processo do pão. É um exemplo. Materiais indiretos que a gente tem ali para exemplificar como custos indiretos de fabricação, a gente destaca a graxa, o lubrificante ali da porta de abrir e fechar da padaria, do forno, né, a manutenção periódica ali do forno, a higienização do forno para garantir ali um pão de qualidade. Isso é material indireto que a gente pode exemplificar. E outros custos indiretos, o próprio desgaste do forno, o seguro da padaria, se a padaria fornece ali refeitório para os funcionários, né, para os outros funcionários, vamos imaginar que uma padaria grande, tudo isso são gastos necessários, não são despesas, são gastos vinculados ao processo de produção, mas que não fazem parte do produto que é o pão. Coloco aqui para você uma dicasinha bem legal, num plano cartesiano, para a gente fechar de vez e não ter mais dúvida com relação a isso. Custos diretos.
insumo da produção e mão de obra da produção, o padeiro, o açúcar, o leite e o trigo. Indireto, qualquer produto de apoio à produção do pão, qualquer recurso vinculado ali à manutenção do forno. Aquele técnico, né, que vai lá de tempo em tempo fazer o ajuste, trocar a fiação do forno, da padaria, ele é necessário, porque senão o forno quebra, não funciona. Ele é um custo, sim. O preço dele, o custo dele, o valor que eu contrato aquele profissional para fazer a manutenção do forno, ele tem que ser repassado e embutido dentro do preço do pão, sim, porque senão não tem forno, não tem pão. Mas eu não consigo mensurá-lo. Apesar de eu ter um contrato, então eu pego o valor desse contrato de manutenção periódica e distribuo ele, faço uma associação dele com a quantidade de pães produzidos, sacou? Então eu tenho ali um contrato mensal de manutenção do forno, olho a minha produção, divido um pelo outro e aloco a cada pão um valor daquele contrato. Aí você, então tá legal, Douglas, explicou legal, já entendi, show de bola. É só isso? Não, cara, não. A classificação entre custos diretos e indiretos vai depender do comportamento da atividade econômica do negócio. Quer ver um exemplo? Vamos falar de refrigerante. Mentaliza um refrigerante. O refrigerante ele tem ali os seus insumos da produção. Ele tem ali, por exemplo, a água, né? Então, a água que é usada dentro da garrafa do refrigerante, dentro da PET ali do refrigerante, ela está diretamente vinculada ao produto, né? 1 litro, 500 mililitros, enfim, 3 litros, né? Tem refrigerante gigante aí de 5 litros, né? Não sei para que consumir tanto refrigerante, mas enfim, aquela água dali eu quantifico, né? 1 litro de água, mais a fórmula mágica lá do refrigerante, então eu meço quantas garrafas eu produzo e quantos litros de água. Aí você fala assim, a água então, ela é direta, sim, mas a mesma água que abastece a garrafa de refrigerante é a água que abastece a borracha para limpar a área de produção depois da produção do refrigerante. O hidrômetro fica ligado, sendo lá rodando, consumindo água, não importa se a água da garrafa para dentro da garrafa ou água para fora da garrafa. Concorda comigo? Aquela água que é usada para higienizar, para esterilizar a garrafa, ela é de difícil mensuração, né? Porque o hidrômetro está girando e aí eu tenho que fazer o quê? Medir quanto que foi consumido de água para limpar, para esterilizar as garrafas, limpar ali o chão de fábrica e dividir pela produção, que aí fica mais difícil eu contar, eu medir. Então a água nesse exemplo, ela pode ser tanto direto quanto indireto. Isso se aplica ao consumo, isso se aplica à mão de obra, né? Eu falei da guarinha, da mão de obra, o padeiro é direto. Agora, o cara que conserta o forno é indireto. Então, mão de obra ela pode ser direta, como pode ser indireta. O insumo ele pode ser direto, como pode ser direta. O próprio aluguel, né? O aluguel, a depreciação. A depreciação do forno da padaria, ela é de fácil identificação. Então, a gente classifica, pode até pegar a taxa de depreciação, dividir pela quantidade de fornos existentes, tal, a gente pode classificar essa depreciação de forma direta. Mas se tem mais de um forno, se a depreciação ela é acelerada, não é linear, então a gente trata ela como forma de rateio indireto. Os únicos gastos aí que efetivamente são classificados como custos indiretos de fabricação são os impostos. Os impostos, guarda isso, que isso é legal, eles obrigatoriamente não são flexíveis, eles são tratados como custos indiretos. Agora o resto vai depender, e é uma palavrinha chata para a gente ter, né? Vai depender da natureza da atividade econômica no qual ela está inserida. Olha esse diagrama para a gente fechar com chave de ouro, olha esse diagrama que eu coloquei aqui para você ter mentalmente estruturado o que é direto, o que é indireto.
Custos, eles são diretos ou indiretos. Direto eu aloco aos produtos. Aqui eu falei do pão, mas tem o pão de forma, pão de sal, baguete. Eu tenho vários tipos de pães que consomem o meu trigo, consomem o meu sal, consomem o meu açúcar. Então, para cada produto eu classifico. E o indireto? O indireto eu uso a palavrinha rateio. E aí eu vou ter que definir, a gente vai ter que combinar entre nós um critério de rateio para estar distribuindo esses gastos aos produtos. Do produto vai para o estoque, do estoque ele é vendido, né? Custo do produto vendido, custo do produto produzido, e aí gera o resultado lá na DRE, como a gente está fera de imaginar. E as despesas, né, dentro da terminologia, ela também vai direto para resultado. Final feliz. Existem vários tipos de critérios de rateio, né? A gente precisa combinar, como eu falei para você. Então eu posso fazer rateio, o custo para identificar, para medir o custo indireto de fabricação por depreciação, por mão de obra, por aluguel, por energia. Aí você vai me perguntar, pô, e aí, como é que a gente faz, Douglas? O peso, o valor agregado desse item direto é que vai definir o parâmetro de cálculo do rateio do custo indireto. Quer ver um exemplo? A matéria-prima é de fácil identificação. Agora, se essa matéria-prima é uma matéria-prima muito específica, importada e muito cara para aquele processo de produção, todo o custo indireto, quando eu for ratear, eu vou usar como parâmetro, como base, essa matéria-prima, porque ela tem um impacto significativo na composição do meu custo do meu produto. Aí, se for a mão de obra, eu posso usar a mão de obra também como critério de rateio, apesar da mão de obra ser direta, né? Eu posso usar a mão de obra também. Por quê? Se essa mão de obra for muito especializada, for muito técnica, eu a uso como critério de rateio. O peso que ela tem na composição do meu custo direto, eu uso esse peso para calcular o indireto. Vamos entender, vamos traduzir isso em números, né, que é o que a gente gosta de fazer, é o que a gente precisa fazer para facilitar. Olha, eu botei aqui e a gente vai ler junto, eu vou colar aqui para a gente ler juntos a necessidade da gente identificar e calcular, por critério de rateio, os custos indiretos de fabricação. Uma empresa produz dois tipos de produto A e produto B. O departamento de corte são feitas as apropriações, as alocações dos custos ao final do produto. E aí tem necessidade de ratear os custos indiretos de fabricação ao produto A, ao produto B. Fui na área de produção e peguei lá com o engenheiro de produção os custos associados ao processo de produção. Material diretamente aplicado ao produto A. Eu tenho ali 4.500 de material indireto do produto A e 7.500 do produto B. Mão de obra. O que é mão de obra direta? É quando eu paro e produzo o produto A. Controlo a quantidade de horas que eu gastei para produzir o produto A. E depois eu paro e produzo o produto B. E aí eu anoto a quantidade de horas que eu gastei para produzir o produto B. Então é fácil mensurar. É custo direto. Do produto A 2.000, do produto B 3.000. Então eu tenho aqui na minha tabelinha, vamos acompanhar, o total dos custos claramente identificados. 6.500 para o A e 10.500 para o B. A soma dos dois tem meus custos total lá de 17.000. E aí o exercício está me dizendo o seguinte, eu tenho 9.000 de custos indiretos, de aluguel, de manutenção, de contrato de mão de obra indireta, de depreciação, sei lá o que. Mas o fato é que eu somei essa bagaça toda e tenho aí R$9.000 para distribuir. Pô, como é que eu vou distribuir 9.000? Faz um ratatá, bota 50% para o B, 50% para o A. Cara, não posso. Não posso porque até mesmo a quantidade de horas máquinas consumidas do produto A, ela é menor do que o produto B. Eu estou botando aqui embaixo. Para produzir esses dois caras, eu gasto 240 horas por mês. Distribuído 84 e 156. Então a gente tem que definir um critério para pegar esses 9.000, olhar para um lado, olhar para o outro e distribuir entre esses dois caras. Como é que a gente faz isso?
vamos combinar de duas formas, né? Ou eu identifico uma taxa, eu vou estar aqui identificando uma taxa específica, associando essa taxa à mão de obra direta, né? Como é que eu fiz essa taxa? Muito simples. Eu peguei ali o meu valor efetivamente dos 9.000 e fiz uma divisão desses 9.000 considerando a mão de obra direta do produto. Como assim? Eu peguei então os 9.000 como numerador, que é o valor que eu quero ratear, dividi pela minha mão de obra direta. Dividido um pelo outro, eu tenho uma taxa aqui, um cálculo de 1,8. Agora é tranquilo. Eu pego se a base de cálculo é a mão de obra direta, eu pego esse 1,8, multiplico pela mão de obra direta gasta do produto A, pego 1,8, multiplico pela mão de obra direta gasta pelo produto B, e eu vou ter ali dos 9.000, 3.600 distribuídos ao produto A e 5.400 ao produto B, né? A relação aqui mais ou menos de 40% a 60%. Bom, mas como assim 40% a 60%? Uma outra forma da gente distribuir isso é pela mão de obra, né? A gente está falando da mão de obra direta, né? A MOD aqui. Eu peguei o total de mão de obra direta de A, a mesma coisa. E o total de mão de obra direta de B, somei e deu 5.000. 5.000 representa 100% do total da mão de obra gasta. Divido 5.000 por 2.000, eu tenho 0,40, multiplico por 100 para descobrir a fração, né? Eu quero aqui o percentual, melhor dizendo, eu vou ter 40% e 60%. Pego esse valor de 40%, jogo sobre 9.000, pego esse valor, jogo sobre os 60%, jogo sobre os 9.000, que é o gasto total, e eu vou ter distribuídos claramente. Se eu te pergunto qual é o custo total é o custo direto, mais o custo indireto, a gente tem claramente definido. O segredo, então, do custo indireto de fabricação é justamente a gente ter a capacidade de definir uma base de rateio, se utilizar dessa base de rateio e descobrir a fração correspondente. Legal? Eu espero que você tenha entendido claramente. Não deixe de assistir as aulas anteriores e vem coisa legal aí que na próxima aula a gente vai falar dos comportamentos dos custos, né? Pegar esse conceito de direto e indireto e ver o comportamento deles na linha de produção. Hoje a gente falou de custo direto, falamos aí das regras de apropriação que podem variar, né, de identificação e da forma de critério de rateio. Eu espero que você tenha entendido, conte comigo, escreva se você tiver algum tipo de dúvida, porque eu estou à sua disposição. Um abração, fique na paz, hein? Tchau, tchau!